Há milhares de anos, civilizações antigas ergueram monumentos que desafiaram o tempo e a imaginação. Conhecidas como as Sete Maravilhas do Mundo Antigo, essas obras-primas continuam a fascinar a humanidade. Hoje vamos explorar essas maravilhas, desvendando os mistérios por trás de sua criação. Compreenderemos o impacto que tiveram sobre a história e a cultura humana. Nossa jornada começa no Egito, onde a Grande Pirâmide de Gizé desafia o tempo há milênios. A única das Sete Maravilhas ainda de pé ergue-se como um testemunho da grandeza do Império Antigo. Imagine mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 80 toneladas, meticulosamente cortados e encaixados. A Grande Pirâmide é um enigma arquitetônico. Sua construção, há mais de 4.500 anos, como tumba para o faraó Khufu, ainda intriga arqueólogos e historiadores. Como uma civilização antiga conseguiu erguer uma estrutura tão colossal? As teorias abundam: rampas gigantes, sistemas de alavancas e rolos, até a intervenção extraterrestre. Independentemente da técnica, a construção exigiu um monumental esforço de planejamento e trabalho em equipe. Milhares de trabalhadores dedicaram anos de suas vidas a este projeto, movidos pela crença no poder divino do faraó. A Grande Pirâmide de Gizé é um símbolo da capacidade humana de alcançar o extraordinário, um lembrete do poder da crença, da ambição e da engenhosidade humana. 12. Nossa jornada nos leva à Mesopotâmia, onde a ambição humana encontrou um novo palco: os Jardins Suspensos da Babilônia. Imagine um oásis verdejante em meio à aridez da Babilônia, no atual Iraque. Terraços exuberantes elevavam-se, adornados com flores exóticas, árvores imponentes e cachoeiras cintilantes. Construídos no século VI a.C., possivelmente pelo rei Nabucodonosor II, os Jardins Suspensos eram uma maravilha da engenharia hidráulica. Um sistema complexo de canais e aquedutos transportava a água do rio Eufrates para os terraços elevados. A água era içada por escravos ou animais, utilizando um sistema engenhoso de rodas d'água e cisternas. Infelizmente, o tempo não foi clemente com esta maravilha. Guerras, negligência e a fúria da natureza cobraram seu preço, e os Jardins Suspensos acabaram sucumbindo ao tempo. A localização exata dos jardins ainda é debatida por arqueólogos e historiadores. Alguns acreditam que eles nunca existiram, sendo apenas uma lenda. Outros tentam desvendar a sua localização exata, buscando vestígios da sua estrutura e do seu sistema de irrigação. Sejam reais ou lendários, os Jardins Suspensos continuam a fascinar a imaginação. Representam a busca humana pela harmonia com a natureza. Nossa expedição nos leva à Grécia Antiga, onde encontramos a colossal estátua de Zeus em Olímpia. Criada no século V a.C. pelo escultor Fídias, a estátua de Zeus era a imagem definitiva do deus do trovão. Feita de marfim e ouro, a estátua de 12 metros de altura dominava o templo dedicado a Zeus. O deus era retratado sentado em um trono ricamente ornamentado, com uma coroa de louros na cabeça e segurando um cetro encimado por uma águia. A estátua era tão grandiosa que a cabeça de Zeus quase tocava o teto do templo. Não se sabe ao certo quando ou como ela foi destruída. Outras afirmam que ela foi desmontada e seus materiais saqueados. Apesar de sua ausência física, a lenda da estátua de Zeus sobrevive através de descrições detalhadas de historiadores e escritores antigos. Nossa jornada nos leva à cidade de Éfeso, onde encontramos o Templo de Ártemis. Dedicado a Ártemis, o templo era um dos mais sagrados do mundo grego, sustentado por 127 colunas de mármore, cada uma com mais de 18 metros de altura. As colunas criavam um efeito visual impressionante. O telhado era coberto com telhas de mármore e suas paredes decoradas com esculturas. No centro ficava a estátua de culto de Ártemis. Feita de madeira, ouro e prata, a estátua era ricamente adornada. O templo de Ártemis era também um importante centro econômico e social.
Durante as festividades religiosas, milhares se reuniam em Éfeso. O templo também guardava ouro e outros objetos de valor. Infelizmente, o templo de Ártemis teve um destino trágico. Em 356 a.C., Erostratos incendiou o templo, destruindo-o parcialmente. O ato de Erostratos chocou o mundo grego. Apesar da tragédia, os cidadãos de Éfeso reconstruíram o templo. No entanto, o templo reconstruído não teve a mesma sorte. Ele foi saqueado, danificado por terremotos e finalmente abandonado. Nossa aventura nos leva à ilha de Rhodes, onde encontramos o Colosso de Rhodes, construído no século III a.C. para celebrar a vitória dos rhodianos. O Colosso de Rhodes era um símbolo de liberdade e prosperidade. Imagine uma estátua de bronze tão alta que rivalizava com a Estátua da Liberdade. Infelizmente, o Colosso de Rhodes teve uma existência efêmera. Em 226 a.C., um forte terremoto derrubou o gigante de bronze. A estátua se partiu ao meio, caindo no mar e permanecendo lá por séculos. Apesar de seu destino trágico, a lenda do Colosso de Rhodes sobreviveu ao tempo. Nossa expedição nos leva à cidade de Alexandria, onde encontramos o Farol de Alexandria, construído no século III a.C. durante o reinado de Ptolomeu II. O Farol de Alexandria era uma obra-prima da engenharia. Imagine uma torre colossal, erguendo-se na ilha de Faros, com uma altura estimada entre 100 e 137 metros. Sua arquitetura grandiosa era adornada com estátuas de deuses e heróis gregos. No topo da torre, um espelho gigante refletia a luz do sol durante o dia. À noite, uma fogueira acesa no topo da torre iluminava o caminho dos marinheiros. O Farol de Alexandria também abrigava uma biblioteca impressionante. Estudiosos de todas as partes do mundo se reuniam em Alexandria para estudar e debater. O Farol de Alexandria tornou-se um símbolo da civilização helenística. Infelizmente, o tempo e a fúria da natureza não pouparam o Farol de Alexandria. Uma série de terremotos entre os séculos X e XIV danificou severamente a estrutura. A perda do Farol de Alexandria marcou o fim de uma era, um símbolo pungente da fragilidade do conhecimento e da efemeridade da glória humana. 16. As 7 maravilhas do mundo antigo permanecem vivas em nossa memória, um testemunho da criatividade, habilidade e ambição das civilizações que as construíram. Cada ruína, cada fragmento, cada história nos conecta a um passado glorioso, inspirando-nos a alcançar a grandeza em nossos próprios tempos. O que será lembrado como as maravilhas do nosso tempo? Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais viagens pela história e pela cultura.